bem com vocês? Hoje, dia 11 de setembro, em português, nós vamos estudar pontuação, enumeração. Então, gente, nós estudamos a função da vírgula, né? A vírgula ela tem a função de indicar uma pequena pausa no texto, certo? Mas ela também é usada para separar elementos dentro de uma oração, como, por exemplo, itens enumerados, certo? Também pode ser usado para separar elementos repetidos ou também termos destacados, tá bom? Então, essa é a função da vírgula para separar elementos dentro da oração como itens enumerados, tá? O nosso livro, ele traz uma explicação mais abreviada. E ele diz o seguinte: a vírgula é um sinal de pontuação usado para separar palavras, expressões ou ideias em uma enumeração. Vou dar um exemplo para vocês de uma frase que contém elementos enumerados separados por vírgula, tá? Por exemplo, comprei caneta, borracha, caderno e uma mochila, tá? Então, essa é um exemplo de frase onde a vírgula é usada para separar elementos enumerados. Outra frase: tenho na minha bolsa batom, perfume, maquiagem e joias. Também é um exemplo de frase utilizando a vírgula para esse fim. Mais um exemplo: vende-se uma casa com sofá, geladeira, mesa, cadeiras e um ar-condicionado. Olha só como a gente utilizou a vírgula aí para separar, né, esses termos, tá? Então, gente, quando há vários elementos em sequência, o último elemento desses que estão em sequência, geralmente ele é separado do anterior por tá? Por a letrinha E, tá certo? Então, se vocês voltarem e escutarem as frases que eu falei novamente, vocês vão ver que no final eu coloquei o Ezinho aí para separar esses termos. Vou dar um exemplo, utilizando o E. Novo exemplo. Por exemplo, brinquei hoje com a Júlia, a Kailane, o Arthur, o Igor e o Pedro, tá? E também o Pedro. Também posso fazer da seguinte maneira, certo? Esse é um exemplo de frase utilizando a vírgula, tá? Para separar esses itens enumerados. E eu utilizei o E no final para separar o último elemento dessa sequência aí, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. E eu também queria aproveitar essa aula, já que a gente está falando de vírgula, né, de sinal de pontuação, e relembrar com vocês os sinais de pontuação e também para o que cada um é utilizado, para o que cada um é usado, tá? Então, prestem atenção para relembrar os sinais de pontuação e as funções desses sinais, tá? No texto. Então, gente, esse aqui é o primeiro sinal de pontuação. Que sinal de pontuação é esse? Alguém pode me dizer? Isso, esse sinal de pontuação é o ponto final. E qual é a função desse sinal de pontuação? Vocês estão lembrados? Exatamente, esse sinal de pontuação, ele indica que a frase terminou, né? É o ponto final, está colocando o final ali na frase. Então, ele indica que a frase terminou, tá? Vamos fazer um exemplo usando esse sinal. Olha só, então, na frase: a Helena está esperando por mim na portaria. Olha só o ponto final, né? Indicando que a minha frase terminou, tá? Fácil, né, gente? Vamos para o próximo ponto. Aliás, para o próximo sinal de pontuação, tá certo? Alguém conhece esse sinal de pontuação aqui?
Qual é, gente? Exatamente, esse aqui é o sinal de interrogação. E o que esse sinal de pontuação indica, gente? A interrogação. Alguém pode me dizer qual é a função desse sinal? Exatamente, a função do sinal de interrogação está indicando que está sendo feita uma pergunta, certo? Indica que está se fazendo uma pergunta. Então, vou trazer um exemplo para vocês usando esse sinal de pontuação. O que a Maria está fazendo ali? Vou repetir. O que a Maria está fazendo ali? Então, essa é um exemplo de frase utilizando esse sinal de pontuação, né? A interrogação. Vamos para o próximo sinal de pontuação. Vocês lembram desse sinalzinho aqui? Que sinalzinho é esse de sinal de pontuação? É esse aqui. É o sinal de exclamação. Exatamente. E qual é a função desse sinal? Vocês podem me dizer o que ele indica? Então, quando ele acompanha a palavra, ele vai indicar, né? Ele indica, né? Esse sinal de pontuação, ele indica nossas emoções, como alegria, surpresa, espanto, né? E também admiração. Vou trazer exemplos para vocês, tá? Do uso desse sinal. Por exemplo, bravo, certo? Outro exemplo, uau. Mais um exemplo, socorro. Outro exemplo, que espetáculo. Então, esses foram exemplos que eu posso utilizar, né? Que eu vou utilizar esse sinal de pontuação, o sinal de exclamação. E esse sinalzinho aqui, alguém pode me dizer que sinalzinho é esse? Isso, são os 2 pontos. E para que esse sinalzinho serve dentro do texto? O que ele indica? Então, vocês estão lembrados? Exatamente, o 2 pontos, ele vai indicar que alguém vai falar no texto, alguém vai falar. Então, ele vai indicar que alguém vai falar, tá certo? E esse sinalzinho aqui é o travessão. Alguém lembra para que serve o travessão? Gente, a gente utilizou bastante, né? Esses sinais de pontuação quando a gente ainda estava na escola, estava indo para a sala de aula. Vocês estão lembrados que a gente usou muito? Então, vamos lembrar agora. O travessão, ele indica que alguém está falando, né? Ele está indicando a fala de alguém, certo? Então, 2 pontos, ele indica que alguém ainda vai falar. E o travessão indica a fala. Indica que alguém está falando, tá certo? E esse sinalzinho aqui, esses 3 pontinhos? Alguém pode me dizer como é o nome dele? Desse sinalzinho? Exatamente, são as reticências. E para que servem as reticências? Esse sinalzinho de pontuação, ele vai indicar a suspensão de um pensamento. Vai indicar uma dúvida ou ele vai indicar que uma frase foi interrompida, tá certo? E esse sinalzinho aqui? A vírgula, muito bem. E o que a vírgula vai indicar? A gente falou no início do vídeo. A vírgula, ela vai indicar uma pequena pausa no texto e ela também serve para separar palavras, expressões ou ideias em uma enumeração, tá bom? Vamos para o próximo sinalzinho de pontuação. Esse daqui. Alguém lembra desse sinalzinho de pontuação? Qual é o nome dele? É o ponto e vírgula. E para que ele serve? Para que esse sinalzinho de pontuação serve? Ele indica uma pausa maior do que a vírgula, né? O ponto e vírgula indica uma pausa maior do que a vírgula, tá bom? E o ponto e vírgula ele também é utilizado, gente, para separar tópicos, tá? Ou itens enumerados também, tá certo? Vocês vão estudar mais a fundo esses sinais de pontuação mais lá na frente, tá? E por último, esse sinal de pontuaçãozinho aqui, qual é? Exatamente, esse aqui é o parênteses. E para que serve o parênteses? Os parênteses, eles são usados
para separar palavras ou expressões na frase. Ele também é utilizado para chamar a atenção ou dar uma explicação, tá bom? Ah, gente, ainda faltou um que a gente já estudou lá no módulo 1. Alguém lembra qual é o sinal de pontuação? Esse aqui, ó. Que sinal de pontuação é esse? Aspas, né? Então, a aspas, quando que a gente utiliza aspas? Todo mundo sabe, a gente já estudou esse sinal de pontuação. Então, as aspas são usadas para citações, para destacar palavras pouco usadas, certo, gente? Então, esses sinais de pontuação eu trouxe para a gente relembrar o que a gente já estudou, o que a gente já aprendeu, né? E é sempre bom trazer essas informações para a gente refrescar, ó, a nossa memória, né? É muito bom refrescar a memória, ver o que a gente já estudou, né? Às vezes a gente sabe, mas esquece algumas coisinhas, e aí é bom trazer sempre essa revisão, tá certo? Então, o nosso foco aqui é estudar essa função da vírgula mesmo, tá? Que é de dar uma pequena pausa no texto e também ser utilizada, né? O nosso foco principal é utilizar ela para separar expressões e ideias em uma enumeração, tá certo? Então, esse é o nosso foco principal aqui nesse conteúdo, tá? E em português nós vamos ficar por aqui e eu quero que vocês realizem a atividade da página 54 e 55, tá? Para vocês colocarem em prática o que vocês aprenderam hoje sobre o uso, tá, da vírgula para separar ideias, né, em uma enumeração e expressões, tá certo? Eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer tudo certo, tá? Porque esse assunto é um assunto bem tranquilo, tá bom? E então nós vamos ficar por aqui em português. Um beijo grande e até a próxima aula.